Seguimos en FutureCom 2012 con las últimas entrevistas del día 2 y nos visita Patricia Velo de Ciena. Ella es directora de cuentas o gerente de ventas de Ciena, ya me he confundido, para Brasil, que nos va a contar un poco qué está presentando Ciena en este show y nos lo va a hacer en portugués. Yo voy a hablar en español y ella nos va a contestar en portugués, así que hacemos una entrevista bilingüe. Patricia, bienvenida a Telesemana. Obrigada, muito prazer. Bueno, cuéntanos qué está mostrando Ciena en el stand, teniendo en cuenta, y hablaba con un competidor vuestro esta mañana, de que hay operadores ya anunciando LTE en este show y van a tener que hacer en el backhaul, sobre todo en la parte móvil, un trabajo importante para conseguir que estas redes LTE ofrezcan lo que realmente prometen. Cuéntanos un poco cómo lo ve Ciena. A Ciena está trazendo para o FutureCom desse ano novidades de mercado bastante interessantes. A primeira delas, quer dizer, a Ciena é bastante focada no mercado de transmissão. Então, quando a gente fala de transmissão, a gente está pensando em duas coisas. A gente está pensando em aumentar o tamanho do tubo para que mais informações possam ser transmitidas e está pensando em aumentar a eficiência da transmissão para que o tubo seja melhor aproveitado. Quando a gente fala de aumentar o tubo, a Ciena tem trabalhado muito fortemente em criar tecnologias que permitam a utilização das fibras já existentes, fibras que há 2, 3 anos atrás estavam condenadas a não passar mais de 2,5, 10 GB, para que essas mesmas fibras possam, com o upgrade da tecnologia nas pontas, quer dizer, do equipamento que ilumina a fibra, sim, começar a transmitir 40 GB, 100 GB e 400 GB. Já 400 GB? Sim, então a Ciena está lançando aqui nesse evento uma tecnologia que permite que no mesmo chipset você possa, por configuração, transmitir 100 GB. Então, se você tem um projeto, por exemplo, de longa distância, sim, e você precisa de uma eficiência maior, você vai configurar esse equipamento para trabalhar em 100 GB. Mas esse mesmo chipset ele é capaz de transmitir 400 GB em distâncias menores. Okay. Então, ele tem otimizações que permitem uma flexibilidade maior de transmissão e velocidades muito maiores. Okay. No segundo ponto... Te interrumpo, por lo que estás hablando, el 40 GB ya casi queda aparcado, o todavía vamos a ver operadores necesitando 40 GB, teniendo en cuenta que ofrecéis 100 y 400. Económicamente no es lo mismo. Ainda existe demanda para 40 GB, a tecnologia de 100 GB ela é muito nova e seguramente as operadoras, algumas operadoras estão esperando um pouco da maturidade da tecnologia de 100 e 400 GB para fazerem a implementação em campo em larga escala. E também existe uma questão de você já tem uma planta de 40 GB instalada, já tem sobressalentes para essa rede, então não necessariamente todas as operadoras vão migrar imediatamente para 100 GB. Algumas operadoras vão migrar primeiro, outras operadoras vão esperar a maturidade da tecnologia e vão fazendo a migração com um pouquinho mais devagar. A grande vantagem dos equipamentos que a gente utiliza hoje é que você pode misturar canais de 40 GB com canais de 100 GB. Okay. Então, o inconveniente de você ter essa mistura, obviamente, é a complexidade operacional de ter sobressalentes para as duas tecnologias. Mas isso pode ser feito e vai permitir uma migração, pelo menos um pouco mais suave para o mercado de 100 e 400 GB. Okay. Você estabas hablando, ya hablaba en portuñol, estabas hablando de los 400 GB y los 100 GB y yo te he interrumpido con lo de 40, pero tú querías añadir algo a... Eu ia adicionar o segundo ponto que eu havia mencionado no início, quer dizer, então a gente está aumentando o tamanho do tubo, passando para tecnologias de 400 GB e também aumentando a eficiência da utilização desse tubo. Isso a gente faz com uma tecnologia OTN. Okay. Sim. A camada OTN, ela permite que você primeiro isole a interface cliente com a interface de rede. Então a interface de rede, ela pode ser muito mais facilmente migradas para velocidades cada vez maiores, sem que necessariamente você tenha que interromper o serviço, sem que necessariamente você tenha que fazer uma migração completa na sua rede. Mas muito mais importante que isso, ela adiciona uma camada de software que adiciona inteligência à rede. Então essa inteligência de rede, vamos voltar um pouquinho e falar como era uma rede tradicional. Uma rede tradicional, você normalmente tem a tecnologia em anel, em que você tem sempre um lado da linha transmitindo e um outro lado da linha servindo como proteção. No momento que você tem uma falha, a proteção assume. Mas essa rede dificilmente ela suporta mais de uma falha simultânea. Nessa nova tecnologia, você pode
na configuração de circuito a circuito, definir qual vai ser a proteção que aquele circuito vai ter. Então imagina que você está usando essa mesma rede para atender um grande banco que está passando ali todas as suas informações financeiras e que são importantíssimas, informações que permitem, por exemplo, o sincronismo entre 2 data centers desse banco e que é uma informação que precisa ser priorizada. E ao mesmo tempo você tem um tráfego de backhaul de internet residencial. Então você pode ainda ter um terceiro fluxo de tráfego, por exemplo, de vídeo, de eventos esportivos. Esses 3 tráfegos, eles têm características diferentes, tolerâncias à latência e a jitter diferentes, e eles precisam ser tratados cada um com a sua característica. O ATN, ele permite que você use essa mesma banda, respeitando a característica de cada um desses tráfegos, mas sendo transmitido de uma forma simultânea dentro do mesmo tubo. É como se ele criasse um tubo transparente para cada fluxo de informação. E ele faz isso de forma a permitir que, por exemplo, o fluxo desse grande banco, ele possa ter uma proteção 1+1, quer dizer, a proteção do caminho working, a proteção do caminho protegido, e no momento em que você tem uma primeira falha, o próprio sistema vai criar automaticamente para você um segundo caminho de proteção, que vai servir de comutação também abaixo de 50 milissegundos. E isso pode acontecer de formas sucessivas, quantas vezes você configure aquele circuito daquele banco para que a proteção aconteça, até que se esgote os seus caminhos de rede. Então, com isso você está migrando de uma rede que te dava normalmente proteção de 5 noves para redes que podem te dar proteção de 6, 7, 8 noves de disponibilidade. Isso quer dizer que você está baixando o tempo de indisponibilidade por ano de uma rede de 30 minutos para 5 minutos, para 30 segundos e para baixo de 5 segundos. Você garante que a rede esteja disponível sempre. ¿Esta tecnología se está implementando en América Latina hoy o la están ustedes presentando, pero todavía los operadores no la han implementado? Nós estamos implementando essa tecnologia hoje. Nós temos essa tecnologia em implementação em operadoras aquí do Brasil y da América Latina. Okay. Bueno, eso es por la parte de las redes ópticas. Por la parte del backhaul móvil, que te preguntaba al principio. Eso es muy interesante. ¿Cuál es el mensaje que estáis dando aquí? Porque te comentaba al principio que hoy ha anunciado LTE, ayer lo hizo Vivo y hace unas semanas lo hizo Claro. ¿Cuál es el consejo de Ciena para estos operadores en el backhaul móvil, que es un área que vosotros también tocáis? O backhaul LTE, ele tem características muito interessantes e ele traz as características mais importantes. Quer dizer, quando você tinha uma rede 2G, você precisava de sincronismo. Em compensação, a quantidade de informação, a banda necessária era muito mais baixa. Quando você passa para uma tecnologia 3G, você começa a ter uma necessidade de banda muito maior. O LTE, ele tem a exigência das duas tecnologias, quer dizer, ele precisa de sincronismo para ele funcionar bem e ele precisa ter uma banda disponível muito grande. A melhor solução economicamente viável para atender essa solução, a gente entende que é Carrier Ethernet. E a solução de Carrier Ethernet, ela vai atender todos os requisitos de sincronismo necessários à rede LTE e ainda vai permitir que você tenha emulação de E1s para atender o tráfego legado de 2G. Então a gente está falando da possibilidade de ter um único backbone para transmitir todas as tecnologias e respeitando as características de cada uma dessas tecnologias. Essa solução está disponível hoje e está testada nos Estados Unidos e fora do Brasil. Obviamente, aqui no Brasil ela está em fase de maturação, até pela maturação do próprio LTE. Claro, que es nuevo. Sí, que é novo. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber venido a Telesemana y gracias por atenderme hablando yo en español y tú en portugués. Mucho gusto. En la próxima voy a intentar hablar solamente en español. En la próxima me tocará a mí hablar en portugués.